Olá, tudo bem? Essa aula é sobre procedimentos especiais. Nós vamos começar falando do procedimento especial aplicável aos crimes de responsabilidade cometidos por funcionário público. Ou seja, a gente vai olhar para os crimes funcionais. Não é porque o funcionário público está respondendo criminalmente que a gente vai usar esse procedimento especial. Eu posso ter um funcionário público respondendo por lesão corporal, por crimes que não têm esse nexo funcional, e aí a gente usa o procedimento comum. Se tiver um crime com esse nexo funcional, como é um crime de peculato, de corrupção, aí a gente usa o procedimento especial. O que ele tem de peculiaridade? Bom, ele vai exigir que logo depois que for feita a denúncia, o acusado, o funcionário público, ele seja notificado. Então, aqui a gente não fala em intimação, nem citação, a gente fala em notificação do acusado para que ele faça a resposta preliminar. Então, não é a resposta à acusação ainda, é uma resposta preliminar para que o juiz faça a análise se é o caso de receber ou rejeitar aquela denúncia. O prazo para essa resposta é um prazo de 15 dias, diferente da resposta à acusação, que tem o prazo de 10 dias. Depois que é feita essa resposta preliminar, o juiz analisa, como eu disse, se é o caso de receber ou rejeitar a denúncia, e se receber, vai fazer a citação do acusado, que vai poder fazer sua resposta à acusação. Ou seja, a partir daí, segue a regra lá do procedimento comum ordinário. Nosso segundo procedimento especial é o procedimento dos crimes contra a honra. Aqui eu lembro que eu só vou usar esse procedimento especial quando a pena ultrapassar 2 anos. Por quê? Porque até 2 anos a gente vai usar o procedimento comum sumaríssimo. Então, de regra, quando eu tenho um crime contra a honra, né, calúnia, difamação, injúria, ele vai para o GCRIM e eu uso o procedimento sumaríssimo. Por quê? Porque calúnia tem pena máxima de 2 anos, difamação tem pena máxima de 1 ano e injúria tem pena máxima de 6 meses. Então, a princípio, pode parecer para você que a gente nunca vai usar o procedimento especial. Mas lembre que eu posso ter uma calúnia com majorante. E aí, se na calúnia a pena máxima já é 2 anos, se eu tiver incidência de uma majorante, vai ultrapassar 2 anos e aí a gente usa o procedimento especial. Eu também posso ter a ocorrência de vários crimes contra a honra no mesmo contexto. E aí eu vou somar as penas máximas e é possível ultrapassar 2 anos. O que tem de especial aqui nesse procedimento? Bom, antes da audiência, antes do recebimento, da inicial acusatória, seja a queixa, seja a denúncia, o juiz vai marcar uma audiência chamada audiência de reconciliação. A ideia aqui é de fato promover a reconciliação das partes. Se der certo, quando o autor da ação concorda com a reconciliação, ele está desistindo da ação. Se não der certo, segue o procedimento comum ordinário ou sumário, conforme for o caso. Eu lembro aqui também que no caso da calúnia é possível a gente fazer a exceção da verdade, que é justamente fazer a prova de que o que foi dito era verdadeiro e, portanto, não é o caso de calúnia. No caso da exceção da verdade, cabe contestação em 2 dias. Terceiro procedimento especial é o procedimento dos crimes contra a propriedade imaterial. Aqui a gente está falando num crime de falsificação, e aí eu vou ter que ter um objeto físico aí de falsificação. A primeira coisa desse procedimento especial é entrar com pedido para o recolhimento do material. Então é feito o pedido, é deferida a busca e apreensão, que é feita por peritos. Aquele material que aparentemente é um material falsificado, né, contrafeito, enfim,
ele vai passar por uma análise pericial, os peritos vão elaborar um laudo disso, esse laudo vai para o juízo vai fazer então a análise e homologando isso, abre o prazo então para que a vítima faça a queixa em até 30 dias. Aqui é bem importante, de regra, quando a gente fala no prazo decadencial da queixa-crime, a gente fala em 6 meses, de regra, né? A exceção é justamente aqui nos crimes contra a propriedade imaterial, que o prazo passa a ser 30 dias contados da homologação do laudo pericial pelo juízo. O que tem de especial é isso, depois a gente volta para as regras do procedimento comum. Próximo procedimento especial é o procedimento previsto na Lei de Drogas, na Lei 11.343 de 2006. Aqui a gente vai começar com denúncia, eu não tenho a opção de começar com queixa-crime, né, nos crimes da Lei de Drogas, porque aqui a gente não tem uma vítima determinada, então tráfico, associação para o tráfico, petrechos para o tráfico, direção de aeronave ou embarcação sob o efeito de drogas, esses crimes podem começar somente por denúncia. Feita a denúncia, o acusado vai ser notificado. Notem, não é citação nem intimação. Eu começo notificando, por quê? Porque o acusado vai poder apresentar defesa prévia. E aí o prazo é 10 dias. É nesse prazo que a pessoa vai, se quiser, arrolar testemunhas. Depois disso, o juiz analisa se é o caso de receber ou rejeitar a denúncia. Recebendo a denúncia, designa a audiência de instrução e julgamento. E aí tem algumas peculiaridades da Lei de Drogas. Bom, primeira, em relação às testemunhas, são até 5. Então, o limite de testemunhas é menor do que o limite do procedimento comum ordinário. Segunda coisa, o interrogatório. Na Lei de Drogas, o interrogatório seria o primeiro ato da instrução, mas obedecendo o que diz o Código de Processo Penal a partir da reforma de 2008, se coloca como adequado que o interrogatório seja o último ato. Então, por mais que a Lei de Drogas fale que o interrogatório é o primeiro ato, não vai ser feito assim, vai ser usada a regra do Código de Processo Penal. Isso tem amparo na jurisprudência dos tribunais superiores, para que o interrogatório seja de fato o último ato, permitindo que ele seja não só meio de prova, mas também meio de defesa. E a última observação que eu coloco aqui é que, de regra, a gente não vai usar o procedimento especial para o crime de posse de drogas para consumo pessoal. Por quê? Porque o crime de posse de drogas para consumo pessoal, ele é o único crime na legislação brasileira que não tem pena privativa de liberdade. Então, ele vai ser julgado no GCRIM. Agora, se eu tiver, num mesmo contexto, um sujeito que praticou tráfico de drogas e também praticou posse de drogas para consumo pessoal, ou seja, ele é um traficante que também é usuário, aí sim eu vou usar o procedimento especial porque vai junto com um tráfico. Mas se eu tiver isoladamente só o crime de posse de drogas para consumo pessoal, é endereçado para o GCRIM. Lembrando, posse de drogas para consumo pessoal não deixou de ser crime. Por decisão do STF, até 40 gramas de maconha, só maconha, isso não vale para outras drogas, foi considerado então descriminalizado, ou seja, não abarcado pelo artigo 28 da Lei de Drogas. Mas lembre, a decisão é restrita à maconha até 40 gramas. E eu não posso ter elementos de tráfico, porque se eu tiver elementos de tráfico, mesmo abaixo de 40 gramas, a pessoa vai responder por tráfico e não por posse de drogas para consumo pessoal. Com isso, a gente encerra essa aula sobre procedimentos especiais. Eu espero que tenha ficado claro e até mais. Tchau!